Aqui é o professor Marcelo Ferrari. Nós vamos dar início ao estudo relacionado à propriedade dos radicais com radicandos não negativos, tá? Então nós vamos estudar sobre as propriedades das raízes, tá? Nesse caso aqui, iniciando o nosso estudo, nós temos aí um exemplo, né? Como é que nós discriminamos as raízes, né? Nós temos aqui o índice do radical, certo? Que seria o N, índice do radical é sempre o N. Nós temos aqui a representação simbólica da raiz, como é que é feito. Depois nós temos o radicando, que é o que vai dentro dessa raiz, ok? Então nós vamos fazendo um estudo aqui. Então essa é a primeira parte. Primeira propriedade das raízes, né? Então nós temos que produtos de radicais de mesmo índice, ok? Como é que nesse caso aqui, ó, raiz de M, né? A vezes raiz de índice M de B é igual a raiz de M A vezes B, ok? Então essa é a primeira parte. Nós vamos citar alguns exemplos aqui. Por exemplo, para multiplicarmos radicais com o mesmo índice, conservamos o índice e multiplicamos os radicandos. Nós temos um exemplo aqui, ó, raiz quinta de 4 elevado ao cubo vezes raiz quinta de 4 elevado ao quadrado. O que acontece aqui? Fica uma raizona grande, quinta, de 4 ao cubo vezes 4 ao quadrado. Potências de mesma base, eu conservo a base e somos expoentes. Então vai ficar raiz quinta de 4 elevado a quinta. Por quê? 3 mais 2 é igual a 5, certo? Como o índice é igual ao expoente do radicando, então você corta essa raiz. Então fica só o 4, ok? Temos um outro exemplo aqui embaixo, que é raiz sexta de 6 ao cubo vezes raiz sexta de 6 elevado a menos 2, que é igual a raiz grande de sexta, 6 elevado ao cubo, vezes 6 elevado a menos 2, tá? Então, como é potência de mesma base, conservo a base, 6, e somos expoentes. 3 mais menos 2 é igual a 1, certo? Então fica a raiz sexta de 6, ok? Vamos ao próximo. Nós vemos aqui uma outra propriedade, segunda propriedade da divisão de radicais, né, de mesmo índice. Então nós temos aqui, no primeiro caso, raiz de índice MA sobre raiz de índice MB é igual a raiz de MA dividido por B, com B diferente de zero, tá? Então B nunca pode ser igual a zero, ok? Então essa é a propriedade da divisão de radicais com o mesmo índice. Vamos lá. Para dividirmos radicais com o mesmo índice, conservamos o índice e dividimos o radicando. Nesse caso aqui, ó, raiz cúbica de 81 sobre raiz cúbica de 3 é igual a raiz cúbica de 81 dividido por 3. Então, que é igual a raiz cúbica de 27, porque 81 dividido por 3 é igual a 27. Então, esse resultado aqui, raiz cúbica de 27, é igual a 3, porque 3 ao cubo é igual a 27. Se você pegar e fatorar, ao invés de colocar 27, se colocar 3 ao cubo, corta-se a raiz, só fica 3, certo? E o resultado está correto também. Vamos lá, continuando aqui os nossos estudos, né? Nós temos a terceira propriedade, que é potência de uma raiz, tá? Então nós temos aqui uma raiz de índice M, certo? A, que é o radicando, elevado a N, né? Então esse elevado a N aqui, esse N ele é sempre o expoente do radicando, tá? Então nós vemos aqui, ó, raiz de índice M é A elevado a N, tá? Então para elevarmos uma raiz a um expoente, elevamos o radicando a esse expoente. Então se ele estiver elevado a um expoente aqui, nós na realidade elevamos o radicando a um expoente, ok? Vamos lá, continuando. Nós temos alguns exemplos, né? Raiz cúbica de 10 elevado ao quadrado é o mesmo que raiz cúbica de 10 ao quadrado, certo? Que é igual
a raiz cúbica de 100. Raiz cúbica de 2 elevado à quarta dividido por raiz cúbica de 2, certo? É a mesma coisa do que raiz cúbica de 2 elevado à quarta dividido por raiz cúbica de 2. Então, igual a esse 2 à quarta, eu posso simplificar aqui, ou fatorar ele, né? 2 à quarta equivale a 2 elevado ao cubo vezes 2 elevado à primeira, né? 3 mais 1, você vai observar que é 4. Então, potência mesma base, conserva-se a base e soma seus expoentes. Então, vai ficar 2 elevado ao cubo vezes 2 elevado à primeira, raiz cúbica, certo? Então, aqui nesse caso, aplicando a segunda propriedade lá, que nós falamos da multiplicação, né? Primeira que você desmembra, fica raiz cúbica de 2 ao cubo vezes raiz cúbica de 2. Isso daqui você corta essa raiz, só fica 2 vezes raiz cúbica de 2 sobre raiz cúbica de 2, que é igual a 2, ok? Na próxima aula, nós iremos dar continuidade a esses assuntos abordados referente à raiz, ok? Obrigado pela atenção.